Vamos retomar o treinamento do início. Da versão 14 para 25, uma das principais mudanças que ocorreram nessa versão foi a questão de gerenciamento de acesso dos usuários e dos eventos. Eu vou começar desde o início sobre a parte de criação de usuário, grupos, e depois eu entro na questão de acesso dos formulários e os eventos, o que significam esses eventos, que podem estar causando alguma confusão. Na parte de gerenciamento de acesso, você vai perceber que os botões ficaram um pouco mais claros para o usuário. Ele vai ver que de cara aqui, o botão de cadastro de usuário está um pouco mais óbvio na tela, ele não tem que ficar procurando entre os botões qual que é. E aqui no cadastro de usuários, os usuários os acessos administrativos do usuário foram um pouco separados para ficar mais claro o que ele pode ter acesso ou não. Em vez de ser até só acesso geral ou não, ele pode não ter acesso geral e ter acesso a outras coisas, como por exemplo auditoria, rotinas, cadastro de empresa, o mensageiro. Ele pode manipular os relatórios, ele pode atualizar o repositório, ou ele pode até controlar o acesso das pessoas sem ter o acesso geral, baseado somente naqueles formulários que ele tem acesso. E além disso, no cadastro de usuário, você vai poder ver quais grupos aquele usuário faz parte, para tornar um pouco mais fácil o cadastramento dos grupos. Nessa versão, quando você for fazer uma instalação nova de um cliente, criar um banco novo, serão criados diversos grupos administrativos que vocês podem usar como base de tipo usuário de financeiro, usuário de controle de estoque, entre outros. São vários grupos que vocês vão poder estar usando para facilitar o cadastramento dos acessos. Aqui no cadastro de grupos, por outro lado, o cadastro de grupos, para quem não conhece, é uma maneira de você criar um grupo, esses usuários que eu estava falando. É uma maneira de você criar um grupo de usuários e você vai dar acesso ao grupo, ao invés de dar acesso individual pessoa a pessoa. E quando você dá acesso ao grupo, independente de quem faz parte do grupo, todas as pessoas que estão naquele grupo vão receber os acessos que você está dando ao grupo em si. E você ainda pode criar exclusões individuais de uma pessoa, falando que mesmo ele fazendo parte do grupo compras administrativo, ele não tem acesso a alterar a pessoa, por exemplo. E com isso você tem um controle mais fácil. Caso saia um usuário da empresa, ou seja, se desligue, você simplesmente inativa o usuário dele ou troca um usuário do grupo por outro. E ele vai continuar tendo os mesmos acessos. Além disso, visando essas situações de usuário que trocou de funcionário, mas quer manter as mesmas funções, foi criada essa função de clonar acesso, que você tem uma visão geral de todos os grupos cadastrados e ativos e todos os usuários cadastrados e ativos também. E quando você seleciona um usuário, você pode previsualizar tudo que ele tem acesso. Todos os formulários são esses marcados em vermelho, vocês podem ver aqui na tela. E você pode estar clonando este acesso para outro grupo ou para outro usuário. E de um grupo para outro grupo ou usuário. Você pode fazer qualquer combinação que você estiver precisando. Aqui nessa própria tela do gerenciador, foi criada uma opção de você visualizar que o usuário tem acesso. Quando você clica, você seleciona um usuário e marca ele, ele vai aparecer somente os formulários que ele tem acesso marcados. Aqui no caso eu peguei um usuário que tem pouco acesso. E aí você tem essa opção aqui de filtrar somente os formulários com acesso. E ele só vai aparecer aquilo que ele tem acesso. Saída e bem patrimonial. Deixa eu achar ele aqui. Aqui, ó. Passando o mouse aqui, você pode ver quais são os usuários que têm acesso ao formulário que você está selecionado. E clicando com o botão direito, você pode garantir acesso ao usuário que você selecionou aqui, no caso, o usuário de teste. Eu vou no formulário que eu quero e falo assim, eu quero dar acesso a ele. Ou eu quero remover acesso a ele. E se você preferir ter uma visão mais geral, você pode abrir os acessos daquele formulário específico. Eu vou abrir o de retirada aqui, para estar mostrando as mudanças do gerenciamento de acesso em si. Você pode ver que a tela ficou um pouco mais chapada, ela até um pouco mais simplificada, sem aquelas abas que ela tinha. Você pode manipular as grades da maneira que você achar melhor,
aumentar um pouco mais os usuários, ou aumentar um pouco mais a parte dos eventos. E aqui você vai ter a opção de selecionar um usuário, por exemplo, cadê o usuário de teste? Não pode porque por causa da data? Aqui o usuário de teste está desautorizado, eu tirei o acesso dele. Os usuários desautorizados vão estar nessa lista aqui de baixo. Os usuários que você pode desautorizar ou dar acesso ficam nessa lista do meio, são os usuários disponíveis. E os usuários que têm acesso ao formulário estão na parte de cima, que são todos os usuários com acesso geral e todos os grupos ou usuários que eu dei acesso a esse formulário. Quando você vai dar o acesso, você seleciona o usuário nessa lista do meio e você seleciona qual o nível que ele tem acesso. Esses níveis é acesso de inclusão, alteração e exclusão. O nível 1 tem acesso à inclusão, o nível 2 tem acesso apenas à alteração e nível 3 tem acesso aos 3 processos. Uma vez o usuário aqui em cima, na parte de autorizados, você vai poder selecionar os eventos que ele tem acesso. Esses eventos, eles são basicamente opções que o usuário tem acesso dentro daquele formulário ou não. Como assim? Por exemplo, nesse formulário aqui, eu tenho 8 eventos que dizem assim: permite lançamento com eventos do faturamento pendente. Se o usuário tiver acesso a isso, ele pode fazer aquilo que o evento permite. Se ele não tiver acesso, estiver desmarcado, como é o caso aqui, ele não pode fazer isso aqui. E essa consulta colunas é quando ele faz uma consulta do lançamento, se ele pode ver essas informações que estão marcadas aqui. Isso aqui vocês vão ver mais nas informações de cadastros. Tem alguns cadastros, como por exemplo de cadastro de produto, que você quer falar se o usuário ele pode ver as informações do custo que vem na consulta ou não. E aí você tem essa opção de consultas colunas. E em alguns casos também você pode falar que ele não tem acesso a visualizar toda uma aba do sistema. Mas são poucos casos que tem isso cadastrado. Uma vez que você marque os acessos e salve, ele vai registrar isso. O usuário já vai ter acesso aos eventos. Então, se ele estiver manipulando um formulário, geralmente é só ele fechar o formulário e abrir de novo e o novo acesso dele já está em vigor. E caso você queira confirmar que usuários que têm acesso, quiser conferir, você pode estar imprimindo um relatório aqui para ver exatamente quem tem acesso ao que no sistema. Nesse caso aqui, eu estou vendo cada usuário e o que ele tem acesso, num extrato simples. Ó. Ele mostra quais eventos que ele tem acesso e qual nível que ele tem acesso. Tem um usuário aqui que tem acesso a nível 2, os outros têm acesso a nível 3. Além disso, caso você queira desfazer as alterações dos acessos, você pode estar clicando aqui em acessos padrão, que ele volta à configuração de instalação. Você marca isso e salva e ele já fez as alterações. Foi criada uma importação e exportação dos grupos, caso você queira criar perfis de grupos e exportar para usar em outros clientes, para você criar um padrão de ação seu. Foi criada essa opção de manutenção de área de trabalho, que também já tinha na versão antiga, que isso aqui basicamente é você ver a área de trabalho do usuário, como por exemplo supervisor, e você fala assim, eu quero copiar este atalho para o outro usuário, que é este que está selecionado aqui, como por exemplo o usuário de teste. Aqui, por exemplo, eu tenho o formulário de pedido de força de venda e quero copiar para o lado de cá. Ele traz ele para a área de trabalho do usuário, que é para facilitar o dia a dia do usuário, e de cara que ele já me mostra que ele está vermelho, falando que ele não tem acesso a esse formulário. Você vai poder vir com direito aqui, clicar em acesso ao formulário e procurar o usuário aqui embaixo e dar acesso a ele. Salvou e ele já não ficou mais vermelho. Você pode copiar todos os atalhos, você pode excluir atalhos do usuário e você também pode renomear. Por exemplo, aqui, pedido de força de venda, eu vou colocar só pedidos. E esse aqui é exatamente como o usuário vai visualizar. Esse usuário aqui vai visualizar a área de trabalho dele. Então você pode estar manipulando isso. Caso o usuário esteja reclamando que não está encontrando algum formulário, você pode criar os atalhos personalizados para ele.
E aqui, nessa tela aqui, a principal função mesmo é essa questão dos eventos e dessa previsualização dos acessos. Que você vai ver que realmente isso aqui vai ser uma mão na roda para você poder visualizar de maneira rápida tudo aquilo que ele tem acesso ou não. O pedido que eu tinha dado acesso, por exemplo, já está aqui, ó. Então você vai ter uma certeza que o cara só tem acesso aos formulários que estão aparecendo aqui para ele. Além disso, foi criado em todos os formulários um atalho para quem tem acesso a dar acesso, que é a tecla Shift F1. Você pode ver que ela aparece aqui embaixo, para quem tem acesso a tecla de atalho. Qualquer formulário que você tiver, e se você tiver acesso ao gerenciador de acesso ou acesso geral, você segura Shift, aperta F1 e ele já vai abrir no usuário que você está logado e no formulário que você está aberto, que você apertou a tecla de atalho. Então, assim, vai ficar muito mais fácil você dar acesso, verificar quem que tem acesso, quais eventos aquele usuário tem acesso ou não ao formulário que você está trabalhando. Como, por exemplo, aqui na saída, você vai ver que ele tem muitos eventos que falam de permissão de uma operação, permissão de alterar algum campo, permite consultar algum tipo de lançamento específico, e você pode ver exatamente se aquele usuário que você está tem acesso ou não, ou se outro usuário tem acesso ou não. Quando o usuário falar que não está conseguindo fazer alguma coisa, tem que ver sempre se tem um evento para isso. Antigamente, muitos desses eventos eram parâmetros, e isso foi modificado para permitir uma customização maior. Você tinha problemas tipo assim, um usuário queria falar assim, eu quero ter acesso a fazer tal coisa, e o outro usuário falava que não queria, que aquilo ali era lento, ele não queria, ele não mexia com aquilo, e você não tinha essa opção na versão. Você tinha que dar ou acesso para todo mundo ou tirar acesso de todo mundo. E esses eventos foi a solução para esse problema. Você pode falar que o usuário A tem acesso e que o usuário B não tem. Além disso, a questão da auditoria também foi melhorada nessa versão. Além de todos os formulários de cadastro estarem auditados na versão 14.15, agora os formulários de movimento e extratos também estão auditados na versão 25. Os formulários não estão todos auditados, mas a gente está fazendo um processo que já está mais de 80% auditado. A gente está trabalhando nisso toda semana, aumentando a quantidade de formulários auditados, assim como formulários documentados. E quando você estiver num formulário e você quiser saber a auditoria de formulário, que é basicamente uma ferramenta que diz quem alterou, quando alterou e o que alterou no formulário. Quando você quer saber por que um cadastro sumiu ou por que um cadastro, por exemplo, de operação não é mais da maneira que você tinha configurado, você tem a opção de sempre olhar a auditoria. Na versão anterior, você tinha que vir aqui em auditoria e procurar o formulário nos menus. Agora, você tem uma tecla de atalho, que é a Alt F1, ela pode ser vista na tela de auditoria, e somente usuários com acesso geral ou acesso à auditoria podem estar visualizando essa tela ou usando essa tecla de atalho. Aqui, por exemplo, nesse cadastro de operação de estoque, no dia 20 do 1, o usuário Eduardo fez uma alteração no campo na operação 16, alterando o número de série de não para sim e alterando o lote de não controla para escolha. E no dia 6 do 1, o supervisor alterou o campo escrita fiscal, falando que aquela operação não usava escrita fiscal, para dizendo que ela sim ela utiliza escrita fiscal. Essa aqui é a auditoria de formulário. Isso aqui foi criado para tirar dúvidas quanto a alterações, principalmente cadastrais. Mas a gente viu a necessidade que nos movimentos também era necessário isso. Os usuários sempre questionam quem fez alguma coisa e a gente não tinha essa resposta, e agora a gente tem. E nos extratos foi criada a auditoria com o simples propósito de saber se aquele extrato que o usuário está exibindo foi tirado realmente na data que ele foi informado, ou se é um relatório que foi alterado, e pela auditoria a gente descobre se realmente foi tirado aquele relatório na data informada, com os campos informados. E deixa eu abrir um formulário aqui. A auditoria funciona da seguinte forma na questão dos extratos. Os controles, do jeito que os filtros que estão exibidos aqui, ele não audita esses campos assim. Agora, se o usuário alterar a data aqui, por exemplo, na auditoria ele vai salvar, quando ele mandar imprimir, que essa data aqui foi alterada, a data inicial,
Se ele alterar a data final, também vai mostrar que ela foi alterada. E todos os campos que ele pode usar no filtro também aparecem na auditoria que ele alterou. Então você sabe exatamente se aquele relatório que ele está tirando não teve algum filtro, por exemplo, de operação, para ele não questionar por que o valor que está aparecendo no extrato está diferente daquilo que é de fato. Você vai poder tirar essa dúvida dele. Uma questão que foi alterada nessa versão foi o gerenciamento do repositório, que agora você tem a opção de atualizar via FTP conforme baixa. Isso já tem na versão 14. A gente tem um repositório na web, no nosso FTP, que quando o usuário entra no sistema e ele tem acesso ao gerenciador do repositório, que é aquele que eu mostrei no cadastro de usuário, deixa eu abrir aqui, só para mostrar para vocês. O usuário que tiver acesso ao atualizador do repositório, sempre que ele logar no sistema, ele vai comunicar com a internet. Então, se o usuário tiver sem internet, ele deu uma mensagem que não foi possível comunicar com o repositório, não quer dizer que é um erro, quer dizer só que ele não conseguiu bater no nosso FTP e verificar a versão. E caso a versão que esteja no repositório do FTP seja mais atual do que a versão dele, ele tem a opção de baixar aquela versão e instalar ou não. Ele sempre vai ter essa opção. Caso ele baixe, ele vai fazer uma cópia, vai atualizar a versão dele e logo em seguida ele vai pegar uma cópia dessa versão e vai jogar no repositório local dele. Uma vez no repositório local, toda vez que um usuário logar, ele vai perguntar se ele quer atualizar a estação dele ou não. Se ele falar que sim, ele vai fechar a aplicação, vai copiar aqueles arquivos para a máquina dele e vai levantar a aplicação novamente já com a versão atualizada. E aí você tem as opções aqui, justamente como eu estava falando, de atualizar via FTP. Você pode forçar a atualização. Mesmo que você esteja com a versão atual, você pode baixá-la novamente caso tenha acontecido algum erro, o arquivo tenha corrompido, alguma coisa, alguma eventualidade possa ter acontecido. E você tem a opção de jogar a sua versão que você está logado aqui lá no FTP para os outros usuários poderem atualizar. Tá, sobre o repositório era isso. E agora eu vou falar um pouco sobre os relatórios. Para os usuários de suporte, uma opção que tem nova aqui é essa questão de exportar o relatório. Você agora faz uma cópia do extrato que você exporta e depois pode estar importando, que essa opção incluir, num outro cliente. Para que isso? Acontece muito da revenda ou do suporte criar algum relatório para um cliente específico, com campos da maneira que ele quer, ou tirando campos que ele não quer ver, mas que não é padrão da aplicação. A gente tem um padrão que a gente segue na maioria dos relatórios. E caso ele crie um formulário que seja fora do padrão, por exemplo, uma lista de produtos zebrada, uma linha escura, uma linha clara, isso não é padrão nosso, a gente prefere um padrão um pouco mais limpo. Mas caso ele queira, um cliente peça isso, outro cliente peça isso e assim por diante, ele pode estar exportando esse de um cliente, salva local em algum local que ele ache mais adequado e depois está importando em outros clientes. O relatório vai ser exatamente igual e ele não vai precisar ficar solicitando para o desenvolvimento fazer isso. Uma opção que também já tinha na antiga versão é essa questão padrão aqui. Quando um usuário ele fala que ele só quer imprimir esse formulário aqui ou esse, e toda vez ele aparece o primeiro selecionado e ele fala que o relatório está errado, você pode marcar aquele relatório específico como padrão. Uma vez marcado o padrão, sempre que ele logar na aplicação, só um momento. O pessoal estava falando que a tela estava pausada, acho que resolveu. Tá mexendo? Então, eu peço desculpas, isso foi uma propaganda do GoToMeeting que bloqueou a tela. Eu não tinha lido ela ainda. E como eu estava falando, o usuário tem a opção agora de falar que aquele relatório é o padrão. Então toda vez que ele abrir aquele formulário, ele já vai marcado o relatório padrão dele. Além disso, uma forma que a gente recomendava usar era sempre jogar um espaço ou um número aqui na frente, que automaticamente, por ser em ordem alfabética, ele joga lá para o início.
Tá vendo aqui? Isso não é mais necessário se o problema era esse. Você marca como padrão e toda vez que o usuário logar, isso aqui é por usuário, tá? Não é na aplicação inteira, é para cada usuário ele tem os seus formulários padrões. Então quando for uma nota de um slip de saída ou um slip de entrada, dependendo do usuário, dependendo de qual for a necessidade dele, você pode marcar um relatório diferente como padrão e ele não vai ficar perdendo tempo procurando o relatório que ele está acostumado a imprimir. Calma aí. Nos formulários de consulta agora. Eu vou abrir novamente esse extrato de saída aqui, porque ele tem muitas opções do que eu estou explicando. Os formulários de consulta são esses formulários quando tem um cadastro que é chamado de consulta maleável aqui, ó. Você tem a opção de consultar, você tem a opção de incluir se você tiver acesso. Se tiver acesso ao formulário, ele vai abrir uma tela de inclusão do cadastro. E se você apertar a tecla de atalho F2, você só me fala se estiver congelado, porque apareceu novamente a propaganda do GoToMeeting. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo na tela? Está aparecendo? Isso, está vendo. Então, você pode acessar a consulta com esse botão de consulta maleável ou com a tecla de atalho F2. Essa tela aqui ela é padrão para todos os formulários de cadastro na aplicação. Então, todas elas você vai ver as mesmas funções e todas elas vão ter as mesmas modificações da versão. Nesse caso aqui, essa tela foi uma das que mais sofreu alterações da versão 14.15 para 25. As principais mudanças aqui foram nesse botão de opções aqui embaixo, que você tem padrões que você seta por usuário aqui. Um deles é o meu padrão de localização, que você define qual que é o campo que quando você começa a digitar ou pressiona o F2 nessa tela aqui, ó, nome e aproximado. Aproximado é lendo da esquerda para a direita, exato, sendo exatamente o nome que você escreveu. Direita para a esquerda ele vai começar procurando de trás para frente. E qualquer lugar, o nome que você digitar pode estar em qualquer lugar do nome da pessoa. Isso aqui é a consulta maleável que a gente chama. E você agora vai poder definir qual que é o padrão de consulta. Por exemplo, aqui eu tenho nome, CPF, CNPJ, fantasia, endereço, código ou pelo número dele. Uma vez você marcando isso aqui, você salva. Sempre que você for abrir a consulta, ele já vem marcado naquilo que você salvou. Então cada usuário pode ter sua própria customização de procura, você não fica mais amarrado ao que vem de fábrica. Você tem a opção de alinhar a grade em todos eles agora, que você define quais campos você quer que apareçam na grade ou não. Se você clicar em aplicar, ele vai somente jogar na tela, mas a próxima vez ele vai voltar à configuração que estava antes. Se você clicar em salvar, ele vai manter essa configuração toda vez que o usuário logar, toda vez que o usuário abrir a consulta desse formulário. Se eu salvar aqui ó, e fechar, eu dei o F2 e os campos estão ali novamente. Além disso, salvar também salva a largura das colunas que você definiu aqui. Nesse caso aqui ele não vai ter como. Aqui, ó, consegui. Se eu mandar salvar a configuração de grade aqui e também mantém as larguras e as alturas do jeito que você configurou. Se você quiser voltar como estava de fábrica, se achar que tem muita coisa ou você tirou muita coisa e não está legal, você pode clicar em padrão e ele volta exatamente como vem da fábrica. Além dessa opção de alinhamento e de localização, tem a opção de ordenação agora. Essa opção de ordenação, o que ela faz é o seguinte: você seleciona uma das colunas que a gente achou que o usuário vai querer ordenar com mais frequência, geralmente código, ou nome, ou data de lançamento, data de emissão, quando for movimentos, né, no caso. E aí você vai selecionar qual campo que ele quer para ordenar aquilo ali. Por exemplo, se eu quiser ordenar todos por fantasia de A a Z, eu marco ele com fantasia crescente e jogo na ordenação. Quando eu salvar e abrir novamente, ele vai estar ordenado de A a Z por fantasia. Dependendo do formulário, dependendo não, todos os formulários você pode colocar mais de uma coluna para ordenar.
E você pode selecionar se aquela coluna específica vai ser crescente ou decrescente, ou não. E aí ele ordena na sequência que está aqui. A primeira sequência é todos que tiver a mesma fantasia, em seguida todos que tiver, por exemplo, a mesma situação, e assim por diante. Caso você queira voltar ao que estava de fábrica, você simplesmente exclui daqui e ele volta a ser como vem na instalação. Isso aqui foi criado principalmente pela questão dos movimentos, que o usuário tinha muita... Um usuário queria ordenar pela data, outro usuário queria ordenar pelo nome do destinatário, outro usuário queria ordenar por lançamento. Então isso aqui foi criado, por exemplo, aqui eu posso colocar todos da mesma data em decrescente e todos pelo mesmo código de lançamento crescente. Então ele vai primeiro ordenar do mais recente para o mais antigo, e os que for da mesma data ele vai ordenar pelo número do lançamento. E como você pode ver aqui não apareceu nada, mas isso é por causa de uma outra configuração nova, que é só nos formulários de movimento, que é esse padrão de dias para consulta. Esse padrão de dias para consulta era um outro dilema que a gente tinha há muito tempo, que era quando um usuário queria ver lançamentos muito antigos, ele tinha que ficar alterando um parâmetro que falava qual era o número de dias que ele podia usar naquela consulta específica. Esses parâmetros foram arrancados fora e agora cada usuário ele tem esse padrão de dias para consulta. Que aqui no caso ele está pegando aqui dia 7/1/2016, então ele deve estar 60 dias. Ele vai poder aumentar esse aqui, por exemplo, para aqui 240 dias, salva, e para esse aqui fazer efeito, basta ele sair da consulta e abrir novamente. Você vai ver que agora ele pegou 11/7/2015. Então cada usuário vai poder criar seu próprio padrão, ele não tem uma limitação nisso aqui. Se ele colocar um período muito grande e reclamar que a consulta está lenta, é justamente por causa desse padrão. Aqui no caso eu não tenho muitos lançamentos, mas a ordenação aqui está por data de emissão e em seguida pelo código do lançamento. Deixa eu só ver aqui. São essas 4 opções que foram mais vitais para as consultas. Você pode ver também que você tem elas nos cadastros. Ó. Em todos os cadastros você tem aquelas 3 opções que eu falei, do padrão de localização, que define qual desses aqui é o seu padrão de quando você abre o cadastro. O alinhamento de grade, que você fala quais números você quer que apareça. Ó. Até nos cadastros, é as mesmas colunas. E a questão da ordenação também. Você pode selecionar a ordenação. Por padrão, ele vai ordenar por o que tiver nesse campo ordem aqui. Por exemplo, se o usuário falou que quer consultar por endereço, tudo que você colocar aqui, por exemplo, A, ele vai ordenar. Ele vai ordenar pelos endereços. Agora, se você falar aqui que você está ordenando por nome... Ah, não, já estava fantasia aqui. Mas, por exemplo, se eu colocar que eu quero ordenar por fantasia, ele vai ignorar essa ordem daqui de trás e essa aqui vai tomar prioridade. Ele vai ordenar por esse aqui e não por esse aqui de trás. Porque ele entende que o usuário, como ele criou um cadastro aqui falando que ele quer ordenar assim, a gente não pode ficar ordenando por ele. A questão das rotinas, como você pode ver aqui na tela, ela está aparecendo essas rotinas aqui. Isso aqui também é uma novidade da versão 25. Isso aqui é uma forma de estimular os usuários a utilizar as rotinas. Antigamente ele tinha que ficar abrindo aqui, e aí ele via as rotinas dele e decidia o que ele ia fazer, que hora que ele ia fazer. E com isso aqui ele tem um atalho direto. Ó. Ele clica aqui, ele já aparece a rotina, né, a descrição. E agora você tem essa opção de incluir os formulários que fazem parte daquela rotina. Esses formulários aqui são cadastrados. Eu vou abrir o cadastro aqui para mostrar para vocês como que chega a eles. Você tem essa opção dos formulários aqui, ó, que é o atalho Alt F. Nisso aqui você tem essa tela de inclusão e essa consulta. A consulta do usuário final, ela não vai ser essa mesma que está aqui. Ela vai ser uma consulta mais simplificada, que é essa descrição e o código do formulário sem ser separado assim, ele vai ser um código unido. E vai falar qual é o módulo dele, que aqui também não está falando. Isso aqui é uma outra consulta, isso aqui é uma consulta para desenvolvedor.
E aí, uma vez incluído aqui, esses formulários que estão aqui, ó, eles vão aparecer para o usuário lá na rotina, que são esses aqui. Se ele clicar 2 vezes, ele abre o formulário. Claro que ele precisa ter acesso, senão o sistema vai criticar que ele não tem acesso, como é o caso desse formulário aqui. As rotinas, para quem não conhece, é um cadastro que você diz para o usuário ou para o grupo, para uma série de usuários, o que ele precisa fazer, em que dia da semana ou que hora do dia especificamente, ou que dia. Então você pode falar assim, ó, todo dia 15 você faz o lançamento do SPED, ou todo dia você tira um extrato de contas a pagar e cobra os clientes. Então você cria uma rotina que o usuário tem que fazer e quais os formulários que ele vai precisar para fazer essa rotina. É uma forma de você informar o usuário o que ele precisa estar fazendo todo dia. Isso que você pode estar tirando um extrato para visualizar as rotinas e que usuários que tem cada rotina. Você pode ver que aparece todos os usuários aqui, mas não tem grupos, é por usuário esse aqui. E você tem a opção de trocar as cores aqui do fundo. Ó, você vê que cada rotina tem uma cor diferente para ajudar a identificar ela. Essa aqui é azul, essa aqui é cinza. Mas você tem toda uma paleta de cores que você pode estar escolhendo. Ó, tipo um vermelho, um azul. Vamos ver se salve aqui. Para o usuário ela vai aparecer aqui. Para o usuário ele vai ver aquela descrição que você colocou. Como por exemplo ele está fazendo um passo a passo aqui para gerar o SPED do ICMS e IPI. E quais os formulários que ele vai utilizar nesse processo. Uma vez que ele termine, ele marca que ele executou a rotina e deixa uma observação caso seja necessária. Essa observação também pode ser vista nos extratos. Uma vez que acabe as rotinas, a tela fica vazia e aí ele vai poder visualizar quais rotinas ele completou ou não e caso ele ache que precise voltar o processo porque ele não fez, ele tem essa opção de excluir a execução da rotina. Uma vez que estejam todas as rotinas executadas, aquele formulário lateral desaparece. Então, conforme ele vai fazendo as rotinas, ele vai limpando as rotinas que já foram executadas, ó, como por exemplo, vou voltar às duas, aqui ó, das duas rotinas que eu criei aqui, abro uma delas e executo. Executei, saí, ficou só as outras rotinas que não estão executadas. Então, conforme o usuário vai trabalhando, você pode falar para ele o que ele precisa fazer baseado naquilo que ele, qual que é a função dele dentro da empresa e do aplicativo, consequentemente. A questão do mensageiro. O mensageiro é um comunicador interno entre os usuários. Ele não é uma função de envio de e-mail, ele não é uma função não é uma aplicação para comunicação, mas ele é uma aplicação que faz a função de um mensageiro. Como assim? Eu abro ele aqui e eu tenho essa opção de enviar. Eu marco qual usuário que eu quero enviar mensagem, escrevo a mensagem e envio. Para aquele usuário, aquela mensagem vai aparecer na tela. Teste de treinamento. Uma vez enviada, ela vai aparecer. Ela só não aparece para o usuário atual que você está, porque ele entende que você está mandando mensagem para você mesmo, então você não precisa. Mas para outros usuários, ela aparece uma notificação aqui no canto falando que ele tem uma nova mensagem. E aí, esse botão aqui vai aparecer escrito nova mensagem, ele clica e aparece a mensagem para ele aqui. Ele só não mandou para mim porque eu estava mandando para mim mesmo, então eu não preciso de notificação se eu estou enviando. Mas para os outros usuários, ela aparece uma notificação para ele. Isso aqui, como eu falei, é uma maneira de mandar uma mensagem rápida para outras pessoas. Isso aqui não fica encriptado e o administrador do sistema tem acesso a essas mensagens. Então isso aqui não pode ser usado para mandar mensagens pessoais. É bom você deixar isso claro para os funcionários. Só um momento aqui. Para os usuários que têm acesso ao gerador de relatório, que é uma função que a gente criou na versão 14, melhorou ela na versão 25, é basicamente o seguinte: isso aqui é uma maneira de você criar seus próprios relatórios nas tabelas que você quer e usando os filtros que você quer. Essa função aqui, ela está documentada, apesar de que ela é complexa para quem está aprendendo a mexer com relatórios agora. Tem 2 videoaulas nossas no YouTube explicando o básico e o intermediário da geração de relatórios. E essa aqui é uma função avançada.
Então, assim, aquele usuário que acha que ele está num nível que ele precisa fazer suas próprias consultas e ter um acesso rápido a isso, como, por exemplo, esse usuário aqui, ele criou um extrato de nota de recebimento de mercadoria. A gente já tem isso no sistema, mas ele quis fazer algo diferente, com filtros diferentes que é customizados para ele. Ele tem a opção aqui de criar os filtros, tem vários filtros. Esses aqui são os filtros que ele criou. Ele pode falar qual o campo e como será o tipo do filtro. Isso aqui está documentado, então eu não vou entrar em muitos detalhes porque é algo complexo. E uma vez feito isso, ele tem essa opção de vir aqui, ó, impressão de relatório. Ele seleciona o relatório que ele criou e manda imprimir. Eu não sei se esse relatório vai estar funcionando, porque eles foram criados lá atrás. Aí, ó, não está funcionando, tem algum erro nesse relatório. Mas enfim, para ele saber exatamente o que ele pode consultar ou não, nos formulários de consulta, deixa eu abrir aqui o saída. Não, esse em específico não tem. Deixa eu abrir um de cadastro que é mais simples. Movimentador, movimentador. Em todo formulário de cadastro, por exemplo, e na maioria dos formulários de movimento, ele tem essa opção de SQL aqui, ó. Isso aqui ele vai estar vendo qual que é a consulta que foi feita no banco para trazer esses resultados que ele está vendo aqui atrás. E ele, uma vez copiando isso aqui, ele pode utilizar naquele gerenciador de relatórios. Então é uma forma do cara criar umas consultas parecidas com aquilo que ele quer, mas com os filtros que ele quer informar e exibindo só os campos que ele quer ver. É uma ferramenta um pouco avançada para usuários que já estão um pouco mais avançados na questão de conhecimento de banco e de manipulação de relatórios. Eu só estou apresentando isso aqui para vocês terem noção de que existe uma opção do usuário estar criando ou da revenda estar criando seus próprios relatórios que não depende do desenvolvimento. A questão do licenciamento. Eu não sei se eu fechar aqui, se vai mostrar para vocês. Deixa eu só confirmar aqui. Não, se eu fechar aqui ele vai bloquear. Mas a questão do licenciamento, que agora o ERP vai gerenciar todas as chaves das aplicações satélites, para vocês terem um controle de quais ferramentas o cliente está fazendo uso, por exemplo, do Totem, do PDA, do WCF, do MDE, todas as aplicações que dependem do ERP, você vai saber quantos acessos ele está fazendo e se ele está licenciado para fazer aquilo ou não. Você precisa ter um controle do que os usuários estão, como que fala, do que eles estão usufruindo e como que vocês podem estar melhorando. Você vai poder ter um controle se ele tem, por exemplo, totem ou não. E aí para você poder oferecer isso para ele. E todas essas chaves elas são controladas pelo RP, então você não vai precisar mais ficar entrando naquela aplicação e licenciando ela, ou tipo assim, vai diminuir o trabalho que vocês vão ter para controle de chaves. No caso, a solicitação de chaves é feita pelo suporte, mas vocês também, eventualmente, vocês vão poder ter alguma maneira de consultar isso também. Então vocês podem ficar esperando novidades nesse aspecto aí. E aqui, basicamente, faltou falar uma coisa para vocês, que é isso aqui, ó. Nos formulários de consulta que eu estava falando mais cedo, você tem uma opção nova que é a opção de clicar com direito no nome da coluna aqui em cima, ó, que eu estou mostrando aqui, destinatário nome, e falar que você quer congelar ela. Quando você congela uma coluna e você navega, ela não se move. Ela funciona exatamente como a função de congelar do Microsoft Excel. Você navega na barra de rolagem, mas as colunas congeladas, elas não se movem, elas ficam no mesmo lugar. Então o usuário vai poder, por exemplo, marcar aqui por lançamento e não se perder. O que acontecia era que ele tinha que ficar indo para frente e para trás para saber qual que era o lançamento que estava com um total de 15, 5 e 10, por exemplo. Esse que está na tela aqui.
Agora, sem precisar ficar voltando, já sei. Eu já estou vendo ele aqui na tela. E aí eu posso marcar aqui o nome do cara, como eu tinha feito no início, e está visualizando as informações lá na frente. Todos os formulários de cadastro que tem a barra de rolagem tem essa opção, e todos os formulários de movimento também. Então isso aqui é algo que foi feito para facilitar a vida do usuário. Tem formulários que tem umas barras gigantes, e outros não, nem tanto. Esses que não tem, não vai fazer muita diferença, mas para os que tem, faz. Ó. Você vê que essa barra aqui ela ficou grande por causa que eu diminui o tamanho do formulário. Essa questão de redimensionar o formulário já existe na versão 14 e também é salvo por usuário. Cada usuário tem o seu e fica salvo na estação dele. A questão do formulário, vocês podem ter reparado o seguinte, que tem esse código, cada formulário que eu abri, ele criou um código aqui no canto. Esse código, só para vocês terem uma noção de como que ele funciona, ele é o módulo do que o formulário faz parte e um número sequencial que foi dado para cada formulário. Isso aqui é como se fosse uma tecla de atalho para o formulário. Além de você poder digitar aqui movimento de estoque, saída e abrir o formulário, você também tem essa tecla de atalho. 3042, por exemplo, que eu digito ela aqui e automaticamente me abre o formulário que eu informei o código dele. Esse código aqui, todo formulário que você abrir, ele vai te informar ali no canto. Qualquer formulário que eu abrir aqui, ele vai ter um código diferente que identifica esse formulário aqui para o usuário. Isso aqui pode ser usado para facilitar o treinamento, pode ser utilizado para você, quando o usuário está com a dúvida e ele falar, eu estou no formulário de saída e está dando um problema assim, e você não sabe exatamente qual que ele está, ou você não consegue encontrar ele no menu, porque para o usuário o menu é reduzido e para você ele é maior, você simplesmente pergunta qual que é o código do formulário. E aí você instrui ele pela localização dele, né, próximo do ir para aqui, e você consegue rapidamente encontrar o formulário que ele está tendo a dúvida. Além disso, toda vez que você abre um formulário e ele é um formulário principal de algum processo da aplicação, ele vai falar aqui para você que aquele formulário tem documentação, que é esse botãozinho de interrogação aqui, ó. Documentação, esse formulário possui documentação. Clicando nessa interrogação, você vai ser direcionado para o Redmine, que é a nossa aplicação de controle de versão, onde está documentada praticamente quase toda a aplicação hoje. Essa documentação ela é por formulário, então cada formulário tem a sua própria documentação, mas como ele é um wiki, você pode ir navegando ali dentro e visualizar outras documentações de outros formulários ou outros processos dentro da aplicação. Essas documentações, algumas delas, principalmente as de cadastro e de movimento, elas têm videoaulas. Para o pessoal que não gostar muito de ler, eles ainda podem estar vendo a videoaula de como funciona aquele formulário de maneira geral. E eventualmente também vão ter videoaulas um pouco mais específicas de alguns processos específicos da aplicação. Até aqui, pessoal, tem alguém que tem alguma dúvida? Sobre o select dos formulários, sim, naquela tela que você visualiza o select, é só para o usuário que tem acesso, tá? Deixa isso claro, os usuários normais não vão ver isso. Ele tem que ter acesso ao gerenciador de relatórios. E uma vez que ele clique nela, ele abre a janela aqui, ele pode estar selecionando o select e copiar ele para fazer consulta no banco. Aqui, ó, como eu fiz aqui, eu tinha selecionado na tela, basta você clicar Ctrl C, Ctrl V que você copia esse select aqui. Ele não é bloqueado para cópia. Oi? Só um momento. Perguntaram aqui se no select dos relatórios se tem essa opção. Aqui você não tem essa opção, mas
Você não tem essa opção mesmo. E não tem planos no momento para, caso haja algum requerimento suficiente, talvez a gente coloque essa opção aqui também. Mas imediatamente não tem, tá? Aqui não, tem nos movimentos, em alguns movimentos, não todos, saída e entrada não tem. Em todos os cadastros tem isso. Como o Strato trabalha com um dataset, ele é feito dentro do código da aplicação, então ele é um pouco mais complicado que isso. Mas assim, não é uma opção que está descartada, a gente só está falando que hoje não faz isso, mas caso hajam solicitações e a gente acha interessante fazer isso, talvez a gente faça para os relatórios também. Tá, no gerenciador de acesso, qual a diferença entre usuários disponíveis e usuários desautorizados? Usuários autorizados são usuários que teriam acesso àquele formulário, mas eles não vão ter acesso. Quando que isso acontece? Quando você cadastra ele num grupo de usuários que tem acesso ao formulário, mas você quer falar que aquele usuário em específico não vai ter. Então você dá acesso para o grupo, por exemplo, compras, mas você fala que um usuário específico não tem acesso a fazer pedido, tem acesso a fazer solicitação, fazer outras coisas. Ele vai fazer parte do grupo que tem acesso, mas ele não vai ter acesso àquele formulário, independente do que o grupo diz. É uma exceção para a regra. Mais alguma dúvida? A tecla de atalho para o gerenciador de acesso, como eu tinha dito, é Shift F1 para o gerenciador de acesso. E para a auditoria é Alt F1. A gente colocou duas teclas que fossem fáceis para o usuário. Para a questão para quem já está acostumado, para os formulários que tem parâmetros, a tecla F1 abre a lista de parâmetros. E se eles estão ativos, qual o valor que está setado. E basicamente isso. Então a gente decidiu que seriam colocar teclas que fossem parecidas para o usuário, para ele memorizar mais fácil. Então a gente decidiu colocar todas elas no F1, justamente por causa disso. Certo. Perguntaram aqui se nos cadastros tem alguma opção. Sim, essas duas teclas de atalho, todos os formulários de cadastro, você tem essa opção, como eu mostrei aqui embaixo. Minto, não é aqui, é dentro das opções aqui. Você tem acesso ao gerenciamento de acesso, que ele te mostra aqui que somente o usuário com acesso ao gerenciador, e mostra qualquer tecla de atalho. E também para auditoria, que ele mostra a mesma mensagem, só que falando da auditoria, Alt F1 e Shift F1. Além disso, foram criadas essas opções que são atalhos rápidos para formulários relacionados a esse aqui. Não vão ter todos os formulários aqui, porque tem formulário que tem muitos subformulários, como por exemplo de movimentador. São só aqueles que são mais utilizados junto com este formulário, como por exemplo no caso do movimentador histórico, limite, financeiro, fornecedor, colaborador e o cliente força de venda. Então assim, não são todos eles, mas tem vários deles ali. Como você pode ver, tem alguns a mais aqui que não estão ali. Ó. Fornecedor, colaborador. Mas isso aqui são atalhos para o usuário. Isso aqui você vai ver em vários formulários. Quando você vê essas opções aqui, você vai ver que você tem opções de atalhos aqui. Essas opções é isso que eu estava falando, são atalhos para outros formulários do sistema. Se eu abrir aqui, por exemplo, o cliente força de venda, eu vou abrir o cadastro do força de venda para este cliente que estava aberto no formulário de trás. É uma forma de eu acessar mais rapidamente a informação. Ele perguntou aqui se o usuário alterou o preço, mas ele não sabe aonde, e se tem algum formulário que mostra toda a auditoria. Aqui no formulário principal da auditoria, você tem um menu com todos os formulários, que você pode estar acessando individualmente para ver a auditoria daquele formulário. E você, além disso, tem essa opção de suporte aqui no canto, que você abre o extrato de auditoria avançada. Esse extrato de auditoria você pode selecionar a empresa que você está consultando, ou todas elas, e quais usuários serão utilizados no filtro. Você pode também estar falando assim, eu quero ver o usuário supervisor, o que ele fez do dia 1 de 1 de 2016 até hoje, até o fim do dia.
E uma vez tirando esse extrato, você vai ter uma lista completa de tudo que aquele usuário fez na aplicação. Ele vai consolidar todas as informações de auditoria de todos os formulários e vai exibir na tela. É um formulário relativamente grande se o usuário tiver muito movimento. Você pode ver que está demorando um pouco para exibir. É porque esse usuário aqui, na nossa base, ele é o mais utilizado. Aí, ó, deu... Ixi, vai dar mais de 1000 páginas isso aqui. E ele aparece aqui tudo que foi feito em cada formulário. O que foi alterado, qual o produto, no caso do cadastro de produto aqui, quais campos foram alterados. Por exemplo, ele alterou a escrita fiscal do simples ao campo alíquota de 0 para 10. Já em o cadastro de marcas, ele alterou uma marca que tinha o nome 12645, 12645, 222. Isso aqui foi um teste de desenvolvimento. E por aí vai. Você pode consultar no todo extrato com a tecla Ctrl F e você busca, por exemplo, aqui preço. Você dá o Enter e se ele alterou alguma coisa de preço, aqui apareceu, ó. Só que não era o preço do produto, era um extrato. Ele alterou um filtro e ele salvou a auditoria disso. Basicamente isso. Todos os que apareceram aqui não foram preço, foi filtro ou filtro ou movimento, ou se tem noção de uma nota de saída onde ele incluiu um produto numa nota que ele estava lançando, aparece tudo que foi feito aqui. E caso ele tenha alterado, aparece a comparação dos dois lados. Como, por exemplo, nesse cadastro de condição de pagamento aparece aqui a parcela como estava antes e como ficou depois. Esse aqui é o extrato geral da auditoria. Só quem tem acesso à auditoria pode ver ela. Fizeram outra pergunta aqui, deixa eu só abrir aqui. Não, essa aqui eu já respondi. Aquele ir para é uma consulta de formulário. Ele funciona da seguinte maneira. Você digita o nome do formulário, ou parte do nome dele, como por exemplo saída, e ele vai exibindo todos os formulários que tem aquele nome, aquele texto que você digitou, e você, uma vez dando Enter aqui, você abre aquele formulário que está selecionado, como por exemplo o status de estoque saída padrão. Você dá Enter e ele vai abrir aquele formulário. É um acesso rápido ao formulário. Ele também pode ser usado junto com o código do formulário. 3071. Caso o usuário não tenha acesso ao formulário, ele vai falar que ele não tem acesso. Então, ainda segue as regras do gerenciador de acesso a essas funções aqui. Perguntaram aqui sobre a consulta avançada dos produtos, que era muito lenta. Nessa versão a gente fez uma modificação aqui, que é a seguinte. Baseado naquilo que você está exibindo na tela, as colunas que você falou que quer exibir, ele vai fazer um select customizado no banco. Ele não vai trazer todos esses campos, ele vai buscar somente os campos que você está selecionando. Então, se você marcar todos os campos aqui, você vai perceber que ele vai ficar na mesma velocidade que era na versão 14, 14.15. Agora, se você marcar só alguns campos, como por exemplo, o código dele é obrigatório, por isso que não aparece como opção aqui, descrição, reduzido, deixa eu ver aqui, estoque e preço. A consulta no banco vai ser proporcionalmente mais rápida aos campos que você escondeu. Então, assim, se você exibir só menos campos, mais rápida ela vai ser. E quanto mais campos você colocar, mais ela vai ficar lenta em relação à versão anterior. Então, assim, se você exibir todos os campos, vai ficar exatamente como estava antes. Se você tirar menos campos, ela vai ficar mais rápida proporcionalmente. Isso é porque ele só vai consultar aquilo que realmente o usuário quer visualizar. Isso vale para a consulta de produto e a consulta de fornecedor e clientes.
Mais alguma dúvida? Pessoal do suporte das revendas, tem alguém que está com alguma dúvida sobre alguma ferramenta, queria saber um pouco mais sobre alguma das coisas que eu expliquei aqui? Tá. Perguntaram aqui sobre a sequência de numeradores. A sequência de numeradores é quando você troca o ano que a versão foi instalada. Por exemplo, você instalou a aplicação no cliente em 2014. Nos formulários de lançamento, ele começa o lançamento sempre com o ano que o usuário está trabalhando, tipo, por exemplo, 2014, e o primeiro lançamento daquele movimento vai ser o lançamento 1. Então o código do lançamento vai ser 2014 1. Só que essa numeração, ela é uma numeração sequencial. O 2014 é fixo, mas essa numeração que eu falei de 1, ela vai de 1 até quanto der. E isso o usuário às vezes quer que mude, porque ele quer que volte, por exemplo, passei de 2014 para 2015. Ele quer que o número na frente não seja mais 2014, seja 2015 e que a numeração volte do início. Para isso foi criada essa opção de sequência de numeradores, que ele abre todos os formulários de movimentação, né, todos os movimentos, e ele fala qual que é o ano que está naquele movimento e qual que é a sequência atual. Você vai ver que, por exemplo, o estoque e saída está em 12.486. Quando ele salvar esse movimento aqui, ele vai aplicar o ano atual em todos os movimentos e vai resetar essa sequência para 1. Aqui ele já fechou, ó. Tá vendo que ele pôs 0? Quer dizer que o próximo lançamento que eu fizer já vai ser esse aqui mais 1, que no caso aqui, por exemplo, eu vou fazer uma nota de saída só para... Saída não, fazer uma coisa um pouco mais simples. Pode ser saída. Quando eu for criar o lançamento aqui, ele vai fazer esse lançamento com a numeração nova já. Então o código do lançamento já vai ser mais reduzido. E com isso vai ficar um pouco mais fácil dos usuários lembrarem o... Deixa eu pegar o destinatário. Olha aqui, ó. Ele começou a numeração no número 1. E o ano que ele sempre coloca nos lançamentos, ele começou com 2016, que é o ano atual que a gente está. Então essa opção é para quando você quiser diminuir o tamanho dos códigos de lançamento, ou simplesmente para facilitar para o usuário deixar o código mais simples, porque ele sempre vai saber que é o ano atual mais um número sequencial. Eu vou aproveitar que eu fiz um lançamento, eu vou mostrar a auditoria desse movimento para vocês. Eu aperto a tecla Shift, Alt F1, né, para abrir a auditoria, consulto. Opa, fechei. Vou tentar aumentar um pouquinho aqui, fechou. E aqui você pode ver o seguinte, na data de hoje, às 5h10, o usuário de suporte, sou eu no caso, o lançamento 2016-1, ele foi criado, tem aqui escrito a opção de incluir, e aqui mostra todos os campos, o que foi feito. Se você tirar um extrato aqui, ele vai mostrar exatamente tudo que foi alterado, tudo que foi incluído, como por exemplo, a inclusão desse produto aqui, ó, com aquele arroz que eu incluí. Ele vai mostrar quais os campos que foram informados, né, para referências futuras, caso seja alterado, ele poder fazer uma comparação. Então tudo que está aqui, ou ele vai ser incluído, ou ele vai ser adicionado, ou ele está sendo alterado na auditoria. Então, como por exemplo aqui o contábil, eu posso até ver qual conta contábil que ele fez o débito e o crédito. Na questão do endereço, eu posso visualizar o endereço do cliente. E aí por aí vai. Todas as informações mais importantes de cada formulário, elas são auditadas para você poder ter um controle disso.
Bom, pessoal, se não tiverem mais dúvidas, a gente vai concluir por aqui o treinamento de hoje. Eu gostaria de pedir que vocês cadastrem no nosso Moodle. O Moodle é uma ferramenta de treinamento e estudo. Ele funciona como se fosse um portal de estudo e de avaliação de cada usuário. O nosso endereço é moodle.workdev.com.br. E uma vez entrando lá, vocês têm a opção no canto superior direito de acessar e criar uma conta. Criando uma conta, você vai receber um e-mail do próprio site, um e-mail automático, que você simplesmente vai confirmar seu usuário. Caso você não receba o e-mail, ainda assim você pode estar entrando em contato com o suporte ou com a gente aqui, que a gente vai ler do seu usuário. E você, a partir dali, você já pode estar realizando, lendo as aulas que estão preparadas. Por exemplo, esse treinamento que eu dei hoje, ele tem quase tudo no Moodle. Os treinamentos que estão hoje lá, eles explicam mais ou menos o que é cada módulo ou como funciona uma operação. E tem links para documentação e atalhos para as videoaulas no YouTube. E no final de cada curso, você tem uma avaliação para você poder se avaliar o quão bem você está conhecendo aquele módulo ou aquela aplicação. No caso de hoje foi um treinamento sobre o framework. Então lá tem um curso sobre o framework. Para quem estiver interessado em saber o quão bem você conhece, tem uma avaliação no final lá que vocês podem estar fazendo e poder se autoavaliar sobre o treinamento que vocês tiveram hoje. E eu gostaria de agradecer a todos que compareceram ao treinamento. E caso vocês tenham alguma dúvida, no fórum do Redmine também vocês têm a opção de estar criando tópicos para tirar dúvidas ou deixar sugestões. Vocês têm o telefone de contato nosso aqui com suporte. E qualquer dúvida vocês podem estar ligando para a gente ou postando no próprio fórum mesmo, que o fórum a gente trabalha, como a gente trabalha com o Redmine, todo dia a gente está lendo tudo que possa, tudo que acontece no Redmine a gente está sabendo. Então vocês podem ficar à vontade para utilizar essa ferramenta também. Novamente obrigado e amanhã temos mais um treinamento de financeiro. Até mais, pessoal.